Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo irmão Davi nessa noite. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo que já vivemos neste culto, pelos louvores que entoamos ao Teu nome, Senhor, por tudo que nós já sentimos neste lugar, sabendo que o Senhor está presente aqui desde o início deste culto, Pai. Mas nessa noite nós estamos com o coração abertos, querendo que a Tua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações. Nessa noite, Senhor, abençoe o irmão Davi, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, através dele, Senhor, como um instrumento usado nas Tuas mãos, através da pregação da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, nos transformando, Senhor, salvando os jovens, Senhor, curando, libertando, batizando, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade neste culto, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os jovens nessa noite com a paz do Senhor. Eu acho que os jovens estão com frio, irmão Carlos, nessa noite. Cumprimento os jovens nessa noite com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 20. Enquanto os jovens procuram, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de poder estar aqui, juntamente com vocês, para adorar e bendizer ao seu santo e poderoso nome. Também agradecer a Deus pela vida do irmão Carlos, irmã Vanice, que me fizeram esse convite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É sempre bom estar junto com o Madura. Aqui nós nos sentimos em casa, nos sentimos bem, e aqui nós sentimos a presença do Senhor no nosso meio. Lucas capítulo 15, versículo 20. Quantos acharam, me confirme com amém? A palavra de Deus nos diz: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do Pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Vindo caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Tome seu assento nessa noite, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, porque Ele já tem se manifestado no meio dos louvores da igreja. Eu creio que nessa noite Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Então você tem toda a liberdade para adorar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele vai aquecendo as nossas vidas, Ele vai aquecendo os nossos corações, e Ele vai nos fortalecendo nessa noite. Então adore ao Senhor, exalte ao nome dEle, porque Ele está neste lugar. E Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, jovens que aqui estão, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida dos irmãos, dos jovens, dos leitores da Bíblia Sagrada. O Evangelho de Lucas, ele é descrito por alguns dos comentaristas por ser um dos evangelhos ou um dos livros da Bíblia Sagrada que tem uma das literaturas mais belas da Bíblia Sagrada. Aqui no livro de Lucas nós vamos encontrar diversas histórias ditas por Jesus, diversas histórias sobre a vida de Jesus, a qual elas vão nos chamar a atenção e vão nos trazer alegria para a nossa alma. E quando nós olhamos para este capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, este capítulo de número 15, nós vamos encontrar aqui, vamos entender o tamanho, a grandeza do amor de Deus por mim e por você. O capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, ele começa dizendo que Jesus, ele estava comendo com os pecadores, que Jesus estava assentado com os publicanos. E a Bíblia vai dizer que agora os fariseus, os mestres da lei, ao olhar Jesus sentado com os pecadores,
eles vão perguntar: quem é esse que come junto com os pecadores? Quem é esse que se mistura com os pecadores? Quem é esse que anda ao lado dos pecadores? Jesus, então, ao ouvir as palavras destes homens, ele vai começar a expressar algumas parábolas para o povo. E a primeira parábola que Jesus, ele vai dizer no seu capítulo 15 a respeito da ovelha que havia se perdido. Jesus vai dizer que havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Certo dia, ao findar do dia, enquanto ele estava trazendo suas ovelhas para dentro do aprisco, ele vai contar uma de cada vez, e ao contar todas, ele vai perceber que faltava uma ovelha. Ao perceber que faltava esta ovelha, Jesus vai dizer que esse pastor vai guardar essas outras ovelhas, as 99, dentro do aprisco, e vai sair em busca daquela ovelha que se perdeu. Jesus, ele vai dizer que este homem vai pegar todas as ovelhas que estavam com ele, vai deixar elas seguras, elas guardadas, e vai ir em busca daquela ovelha que estava perdida. E quando este homem vai em busca dessa ovelha, talvez ao encontrá-la, irmão Carlos, a Bíblia não diz, mas talvez essa ovelha poderia estar machucada, poderia estar ferida, perdida no meio do caminho. Mas este homem, ao encontrar esta ovelha, ele vai pegar essa ovelha sobre os seus braços e vai trazer ela juntamente consigo para dentro do aprisco, aonde estavam as 99. E a Bíblia vai dizer que ele vai chamar os seus amigos e vai dizer para eles: alegrai-vos comigo, porque hoje eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Jesus, ao expressar esta parábola, ele nos ensina uma grande lição. E o problema nos nossos dias, irmão Carlos, é que muitas vezes nós, jovens, estamos muito preocupados com as ovelhas que estão dentro do aprisco. Muitas vezes nós só nos preocupamos com as ovelhas que estão seguras. Muitas vezes nós só nos preocupamos com as ovelhas que estão dentro da casa do seu pastor. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui, nessa noite Jesus te trouxe aqui, porque Ele está nos dizendo que Ele quer levantar jovens que vão se levantar com coragem e com ousadia para ir em busca das ovelhas que estão perdidas. Jesus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer levantar no nosso meio jovens que estejam dispostos a se levantar, que estejam dispostos a deixar as 99 ovelhas que estão seguras e saiam em busca das ovelhas que estão perdidas no mundo lá fora. Muitas são as ovelhas que estão perdidas e Jesus conta comigo, Jesus, Ele conta contigo, para trazermos essas ovelhas novamente para dentro do aprisco. A segunda parábola que Jesus ele vai expressar neste capítulo 15 de Lucas é a respeito da dracma. Ele vai dizer que havia uma mulher que tinha 10 dracmas, então ela perdeu uma das suas dracmas, e agora a Bíblia diz que ela vai acender a sua lamparina, o seu candeeiro, vai começar a varrer a casa, vai começar a limpar a casa, vai começar a organizar a casa, para encontrar a dracma que se havia perdido. E ao encontrar a dracma que ela perdeu, da mesma maneira, ela vai chamar as suas vizinhas, ela vai chamar as suas amigas, e vai se alegrar, vai fazer uma festa. Aleluia. E Jesus vai dizer: porque vale mais um pecador, aleluia, arrependido, do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Agora então essa mulher, ela vai então festejar por encontrar aquela dracma. E aqui Jesus ele também está nos ensinando que muitas vezes, no meio da nossa vida, Luiz Fernando, muitas vezes nós estamos em tantas correrias, com tantos pensamentos, que a nossa vida muitas vezes acaba se desorganizando. Nos encontramos muitas vezes bagunçados, mas muitas vezes no meio da bagunça alguém se perde. Muitas vezes no meio da bagunça alguém fica de lado.
Muitas vezes na bagunça alguém fica esquecido, mas nessa noite Jesus nos trouxe aqui para nós organizarmos a bagunça. Nessa noite Jesus nos trouxe aqui para nós varrer a casa. Nessa noite Jesus nos trouxe aqui para nós encontrarmos a dracma que está perdida. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Jovens que estejam dispostos a largar tudo e sair em busca dessas dracmas perdidas. Aleluia. E agora Jesus então vai contar mais uma história para aqueles homens. E nessa história Jesus vai falar de 3 pessoas. Jesus vai continuar a sua parábola dizendo: havia um homem, e este homem tinha 2 filhos. Só que quando nós olhamos para a história deste homem, quando nós olhamos para esta parábola, a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, nós vemos muitas vezes alguém pregar a respeito do filho pródigo. Algumas vezes nós também vemos alguém pregar a respeito do filho mais velho que ficou em casa com seu pai. Mas nessa noite Jesus me deu uma palavra para mim e para você, não a respeito do filho que se perdeu, não a respeito do filho que ficou dentro de casa, mas a respeito do pai que estava lá em todo momento esperando o seu filho. Jesus me deu uma palavra nessa noite para falarmos a respeito do amor do Pai por mim e por você. A Bíblia diz que o seu filho mais novo, ele vai chegar diante deste pai e vai pedir para o seu pai a parte que lhe era direito da herança. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que o seu pai agora vai consentir com aquilo que o seu filho pediu e vai repartir a herança com o seu filho mais novo. Eu vi alguém dizer uma vez e achei interessante que quando este jovem, irmão Carlos, ele pede para o seu pai a herança, é como se ele estivesse matando o seu pai. É como Ezequiel se ele estivesse cortando o relacionamento com o seu pai. E esta palavra relacionamento tem falado muito comigo durante esta semana. O Senhor tem falado comigo a respeito do nosso relacionamento com o Pai. E quando este jovem chega para o seu pai, ele pede: Senhor, me dá a parte da herança. Meu pai, ele está cortando o relacionamento com o pai. Ele está demonstrando para seu pai que todo o esforço que o pai fez durante a vida para conseguir aquela herança não valia de nada. Ele estava demonstrando para o seu pai naquele momento que todo o suor que o seu pai suou durante a sua vida para conseguir aquela herança não valia de nada. Então a Bíblia diz que ao se passar algum tempo, este jovem vai juntar todas as suas coisas, aleluia, e vai partir para uma terra distante. Eu acredito, a Bíblia ela não nos diz, mas que enquanto esse jovem ainda não tinha saído de casa, talvez aquele pai ainda tinha esperança do seu filho continuar na casa. Talvez o seu pai ainda, ele se acordava pela manhã e tinha esperança que o seu filho ia desistir de ir embora. Só que chegou um dia em que aquele jovem se levantou e saiu pela porta da casa. Talvez o coração daquele pai doeu. Talvez o coração daquele pai foi ferido ao ver o seu filho saindo pela porta da casa. E agora este pai vai ver o seu filho saindo, talvez pela porteira da fazenda. Então o seu pai vai perceber que o seu filho, ele se foi. O seu pai vai perceber que o filho, aleluia, rejeitou o relacionamento com ele. Que o seu filho acabou com o relacionamento. E este filho agora, então a Bíblia diz que ele vai para muito longe, com tudo que o seu pai lhe deu, com tudo que o seu pai suou para conseguir, para lhe dar. E agora, de forma irresponsável, a Bíblia diz que esse jovem começa a gastar tudo que ele tinha. Tudo que o seu pai conquistou, tudo que o seu pai batalhou, este jovem agora ele começa a gastar de uma forma irresponsável. Eu entendo ao olhar para essa parábola que talvez quando esse jovem saiu da casa de seu pai, ele rejeitou o relacionamento com o pai para ter relacionamento com pessoas de fora da casa. Ele rejeitou a intimidade com o pai para ter intimidade com pessoas de fora da casa. Só que enquanto ele tinha dinheiro, irmã Vanice, ele estava rodeado de pessoas. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava rodeado de amigos, porque quando eu e você estamos longe do Pai,
Aleluia. Os relacionamentos que nós encontramos são relacionamentos por interesse. Enquanto nós temos algo para oferecer, nós valemos alguma coisa. Só que a Bíblia vai dizer que chegou um tempo de fome para aquela terra. Chegou um tempo de fome para aquela cidade. E este jovem agora ele vai perder tudo que ele tinha. Junto com o seu dinheiro ele vai perder as amizades. Junto com o dinheiro ele vai perder os amigos. Junto com o dinheiro ele vai perder a companhia. Junto com o seu dinheiro ele vai perder tudo. Aleluia. E agora ele vai se encontrar sozinho, em meio a um período de fome, em meio a um período de seca. E talvez este jovem agora ele está olhando para um lado, olhando para o outro e não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde ir. Ele não tem mais o pai para lhe aconselhar, ele não tem mais o pai para lhe estender a mão, ele não tem mais o pai para lhe ajudar, ele está longe. Aleluia. Só que agora a Bíblia vai dizer que a fome vai chegar. E quando chega a fome, este jovem ele vai precisar se alimentar. Ele vai precisar arrumar alguma maneira de poder se alimentar. Então a Bíblia diz que ele vai procurar emprego e vai começar a trabalhar para um senhor. E este senhor vai mandar ele para dentro, aleluia, de um chiqueiro para cuidar dos seus porcos. Olha o estado que este homem chegou longe do pai. Olha o estado que este homem chegou após cortar o relacionamento com seu pai. Olha o estado que esse jovem chegou após se afastar do seu pai. Porque eu entendo que toda vez que eu e você se afastamos do pai, a nossa vida ela só vai de mal a pior. Eu entendo que quando eu e você se afastamos do relacionamento com o pai, a nossa vida ela dá tudo errado. Eu entendo que quando eu e você se afastamos da presença do pai, os nossos sonhos começam a se frustrar, a nossa esperança começa a acabar, os nossos projetos começam a dar errado, e assim estava este jovem. Ele vai chegar no fundo do poço, como nós falamos. Ele vai chegar no pior estágio da sua vida, porque a Bíblia vai dizer que ele vai estar no meio dos porcos. E quando ele está no meio dos porcos, ele vai ver os porcos se alimentar, Daniel. E tanta fome que aquele jovem tinha, que a Bíblia diz que ele vai querer comer da comida dos porcos. Tamanho nível de humilhação que este jovem chegou, porque ele estava longe do pai. Aleluia. E agora este jovem, ao chegar nesse momento de humilhação, nesse momento de frustração, aleluia, eu imagino que este jovem agora está comendo a comida dos porcos, então agora ele vai se lembrar da onde? Dos amigos? Não. Daqueles que estavam com ele quando estava tudo bem? Não. Daqueles que estavam com ele quando ele tinha algo para oferecer? Não. Quando ele está no pior estágio da sua vida, eu imagino que ele olha para cima e se lembra da casa do pai. E quando ele se lembra da casa do pai, a Bíblia diz que esse jovem vai dizer: lá na casa do meu pai, até os empregados do meu pai têm pão para comer. Eu imagino que ele agora começa a se lembrar da casa do pai, e ele começa a se lembrar da forma que o seu pai tratava os seus empregados. Ele vai entender que na casa do pai até os empregados têm alimento, até os empregados têm um lugar para repousar a cabeça. Ele vai chegar a um nível em que ele vai ver que os empregados da casa de seu pai estavam muito melhor do que ele. Então este jovem agora, ao se lembrar do seu pai, ao se lembrar da casa do pai, a Bíblia diz que ele diz: eu levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. E eu dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me de um dos teus trabalhadores.
Este jovem vai se levantar agora com pouca força que ainda lhe restava. Este jovem vai se levantar agora com a pouca esperança que ainda lhe restava. E vai retornar em caminho, em direção à casa do pai. Só que o lindo nessa história é o que nós lemos nessa noite, o versículo de número 20 do capítulo 15. É que quando este jovem ele está indo a caminho da casa do pai, a Bíblia não diz que o pai espera ele chegar até a sua presença. A Bíblia não diz que o pai espera ele chegar até dentro da sua casa. A Bíblia diz que de longe o pai avista aquele jovem. De longe o pai avista aquele filho. E é interessante nesta palavra, e nós vamos entender aqui o amor de Deus por nós, que em nenhum momento a Bíblia vai dizer que esse jovem ele foi até o seu pai, mas pelo contrário, a Bíblia diz que o seu pai, ao vê-lo de longe, ele vai sair correndo para abraçar o seu filho. Esse jovem, irmão Carlos, estava no fundo do poço, e no fundo do poço ele pensou: eu vou ir para a casa do pai, só que não vai mais ter relacionamento, só que não vai mais ter intimidade, o pai não vai me aceitar mais. Só que quando ele volta, aleluia, para a surpresa dele, o pai estava esperando ele. Porque por mais que ele tivesse cortado os laços do relacionamento, por mais que ele tivesse abandonado seu pai, por mais que ele tivesse ido para longe do pai, o pai ainda estava o esperando. E quantas vezes eu e você, jovem, nos encontramos nessa situação? Quantas vezes no meio da nossa caminhada, muitas vezes, nós, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, nós acabamos nos afastando de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E muitas vezes, irmã Vanice, nós na juventude nos sentimos tão pequenos, tão falhos, que nos afastamos cada vez mais do Pai. E quantas vezes nós, aleluia, por estar distante do Pai, nós pensamos: o Pai não me ama mais, o Pai não vai mais querer relacionamento comigo, o Pai não vai mais querer intimidade comigo. E muitas vezes vamos se afastando, vamos indo para longe. Mas nessa noite o Pai me trouxe aqui, o Pai te trouxe aqui para te dizer: eu ainda estou te esperando. Eu ainda quero ter relacionamento contigo. Eu ainda quero ter intimidade contigo, mas eu errei. Mas o Pai está dizendo: não importa se você errou, eu ainda quero ter relacionamento. Talvez você diz: pai, eu me distanciei, mas o Pai está dizendo: não importa para onde você foi, não importa o que você fez, eu ainda estou de braços abertos te esperando. E nessa noite o Pai nos trouxe aqui para reatarmos a amizade com Ele, para reatarmos o relacionamento com Ele, para reatarmos a nossa intimidade com Ele. Quando nos afastamos do Pai, nós nos ferimos. Quando nos afastamos do Pai, nós nos machucamos. Quando nos afastamos do Pai, nós nos entristecemos. Mas o Pai nessa noite está dizendo: vem, meu filho, para a minha presença, porque eu vou curar as tuas feridas. Vem, meu filho, para a minha presença, porque eu vou transformar a tua vida. Vem, meu filho, para a minha presença, porque eu quero reatar o relacionamento contigo. Aleluia, aleluia. O Pai de longe vai olhar para aquele jovem e vai sair correndo. Talvez aquele jovem estava cheirando mal, porque ele estava junto com os porcos. Talvez aquele jovem estava tão fraco. Aleluia. Mas nada impediu do Pai ir até ele e abraçar a ele.
O mau cheiro não impediu do pai abraçar ele. As suas debilidades não impediram do pai se achegar até ele, abraçar ele, trazer ele para junto da sua presença, do seu abraço. Porque não há nada nesse mundo, o apóstolo Paulo vai dizer que não há nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Por mais que muitas vezes nós erramos, por mais que muitas vezes nós falhamos, por mais que muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus, mas Deus está de braços abertos nos esperando, independente da forma que estamos, independente do que nós fazemos, o Pai está nos esperando. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que agora o pai então vai receber o seu filho de braços abertos, vai abraçar o seu filho demonstrando o seu amor, vai beijar o seu filho demonstrando a sua compaixão. Aleluia. Então agora o pai vai chamar os seus servos, os seus empregados. A Bíblia diz, e o pai vai mandar com que tragam uma nova roupa para aquele jovem. Quando o pai, Luiz Fernando, ele chama o seu filho, chama os servos e manda entregar uma nova roupa para aquele jovem, o pai está dizendo para ele: a partir de hoje, a tua vida ela está sendo transformada. Aleluia. Agora a Bíblia diz que o pai então, ele vai mandar trazerem um anel e vai colocar no dedo do seu filho. Quando o pai coloca o anel no dedo do seu filho, o pai está dizendo: independente de tudo que você fez, independente de onde você foi, eu estou reatando a minha aliança contigo. E agora a Bíblia diz que o pai vai colocar os sapatos nos pés do seu filho, e vai então agora preparar uma festa, um banquete, e vai se alegrar, e ele vai dizer: o meu filho estava morto, mas ele reviveu. E agora vai haver alegria na casa do pai. Aleluia. E nessa noite Deus, ele me trouxe aqui, ele trouxe você aqui nesse culto. Talvez você pensou que você ia chegar aqui a pular, ia sapatear, ia correr na presença de Deus, mas Deus nos trouxe aqui para nos dizer: hoje é noite de reatar a aliança, hoje é noite de reatar o relacionamento, hoje é noite de reatar a intimidade. Hoje o Pai está colocando roupas novas na vida de jovens aqui. Hoje o Pai está colocando o anel no dedo de jovens que estão aqui. Nessa noite o Pai está colocando sapatos nos seus pés. Nessa noite o Pai está te tomando nos braços e Ele está dizendo: vem, meu filho, para a minha presença. Você estava morto, mas eu estou te dando vida. Você estava caído, mas eu estou te levantando. Você estava fraco, mas eu estou te dando força. Hoje é noite que Deus te trouxe aqui para te renovar, para te fortalecer e para reatar o relacionamento contigo. Hoje é noite que Deus nos trouxe aqui para reatar a aliança. Quando nos afastamos da presença do Pai, nós pensamos que as promessas elas se acabaram. O inimigo coloca na nossa mente que tudo terminou, que não vamos mais sonhar, que não vamos mais projetar, que não vamos mais fazer planos porque estamos longe do Pai. Mas o Pai nessa noite, Ele está nos dizendo: eu estou renovando a aliança contigo, e a promessa que eu te fiz, ela ainda está de pé. Aleluia. Os planos que eu planejei para a sua vida, eles ainda estão de pé. E tem jovens nessa noite, irmão Carlos, que chegaram nesse lugar feridos. Tem jovens nessa noite que chegaram nesse lugar machucados. E talvez o seu pai não sabe a dor que está dentro do seu coração, o seu pai terreno. Talvez o seu melhor amigo que está do seu lado não sabe a dor que você está sentindo. Mas nessa noite o Pai te trouxe aqui para te dizer: eu te conheço.
Eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas feridas, e nessa noite eu quero curar as tuas feridas e voltar a ter um relacionamento contigo. Eu quero te convidar nessa noite a você fechar os olhos onde você está e colocar a mão no seu coração. E nessa noite eu quero te convidar a você falar com o Pai. O Pai está aqui, o Pai está na casa. A presença do Pai é real no nosso meio dessa noite. Aqui foi cantado nessa noite que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Nessa noite Deus está te chamando, jovem, para um novo relacionamento. Nessa noite Deus está te chamando, jovem, para viver uma nova aliança. Nessa noite Deus está te chamando novamente para os Santos dos Santos, e Ele está dizendo: eu te tomo pela mão nessa noite, eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu renovo as tuas forças. Sinta nessa noite o abraço do Pai, sinta nessa noite o amor do Pai pairando sobre a tua vida, sinta nessa noite o Pai te abraçando. Há uma presença gloriosa de Deus neste lugar. Nessa noite o Pai está reatando amizades com alguém. Nessa noite o Pai está reatando, aleluia, o relacionamento. Lembra de quando você chegava no culto e chorava, derramava as tuas lágrimas na presença do Pai? O Pai está te chamando novamente. Lembra das experiências que você um dia teve com o Pai? O Pai está te chamando novamente. Lembra do relacionamento que você tinha com o Pai, que independente das dores, independente do sofrimento, você estava aqui orando, você estava aqui chorando. O Pai está te chamando novamente. O Pai está te chamando novamente. O Pai está te dizendo nessa noite: pode o homem te esquecer, mas eu não te esqueci. Pode o homem ter te abandonado, mas eu não te abandonei. Pode o homem ter te deixado de lado, mas eu não te deixei. Eu ainda estou te esperando de braços abertos. Eu ainda estou te esperando para um relacionamento. Eu ainda estou te esperando para uma nova aliança. Eu ainda estou te esperando para viver novas experiências. Deus está te dizendo nessa noite: eu me lembro das madrugadas que você chorava na beira da sua cama. Eu me lembro quando ninguém sabia o que você passava, mas eu estava lá contigo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: quando todos te abandonaram, eu estava lá contigo. Mas independente do que você fez, é tempo de voltar nessa noite a ter relacionamento. É noite de voltar a ter aliança. Eu quero te convidar a você se colocar de pé nessa noite. O grupo vai preparar um louvor para louvar. Aleluia. E Deus está chamando jovens neste lugar para um novo relacionamento. Deus está chamando jovens neste lugar nessa noite para escrever uma nova história. Tudo que passou vai ficar para trás. E a partir deste culto, o Pai está te dando vestes novas. A partir deste culto, o Pai está colocando um anel no teu dedo e dizendo: eu estou renovando a aliança contigo. A partir deste culto, o Pai vai transformar a tua vida. O grupo de louvor vai cantar e eu quero te convidar a você passar aqui na frente e nós vamos estar orando. A Bíblia fala de 3 parábolas num capítulo só. Uma da ovelha que se afastou porque estava fora de casa. A outra da dracma que se perdeu dentro de casa. E a outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa. É com esses 3 tipos de pessoas que Deus vai falar nesse momento.
Escute. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Vem, meu filho, para uma nova relacionamento. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. É tempo de reatar a amizade, o relacionamento. Mas o meu espaço você preencheu também. E nunca mais conversamos de madrugada. E em soluços já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu tô de você. Marquei este culto hoje porque eu precisava conversar contigo. Ei, é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. O Pai está te chamando nessa chorar. Noite. Vem correndo nessa noite, e de se converter. Vem correndo se nessa você noite quiser, a gente Pai. vai sair de mãos dadas por esta cidade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lá no cantinho da cama eu sempre ouvi a tua voz. Que saudade eu tô de você. Eu lhe espero aqui na frente pra você reatar a amizade comigo. Ei, é tempo de voltar, de se arrepender. Eu te espero aqui na frente pra reatar a amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Ainda sou o teu amigo, teu amigo de verdade. O Pai está te chamando nessa noite. Deixe toda a vergonha de lado, todo medo, toda timidez e venha nessa noite para a presença do Pai. Hoje é noite que Deus está reatando o relacionamento. Hoje é noite que Deus está te dando uma vida nova. Hoje é noite que Deus está te dando uma nova chance. Não perca essa oportunidade nessa noite de reatar com o Pai.